Glória a Deus, porque em tudo e em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E nós estamos aonde? Nós estamos na quarta-feira da vitória. Então quero trazer aqui uma palavra de vitória para a sua vida. Essa, na verdade, é mais uma daquelas palavras que servem, eu acredito, muito mais para mim que estou ministrando do que para vocês, porque e eu já disse isso, né? Tem uma frase no filme de Lutero que mexe muito comigo, porque exatamente é uma verdade. O ministrador ou o pregador, ele sempre prega aquilo que mais impacta ele. Aquilo que mais é a fraqueza dele, aquilo que ele mais vai pregar, é aquilo que ele mais vai ministrar. Certo? E vocês estão vendo aí o tema de hoje que eu coloquei aqui? Chega de regras. Descubra a liberdade que há em Deus. Pode passar aí, Jonas, por gentileza. Sei que o tempo é curto, então vamos só dar uma pincelada e das próximas vezes que eu ministrar eu vou voltar para esse tema, amém, queridos? Queridos, quem quer ter uma vida boa? Quem quer ter uma vida boa? Quem quer ter uma vida boa? Amém, glória a Deus. Eu acredito que todo mundo quer ter uma vida boa. Todo mundo quer ter uma vida vitoriosa, mas a questão é, como? Querer não é poder, né? Todo mundo quer ser rico, mas todo mundo é rico? Não. Todo mundo quer ter saúde, mas todo mundo tem saúde? Infelizmente não. Então há critérios que temos que fazer para nós atingirmos tal coisa. E aí, qual é a questão? O que nós precisamos fazer para ter uma vida boa? O que nós precisamos fazer para ter uma vida vitoriosa? Esse é o ponto aqui dessa noite. O que fazer para ter uma vida vitoriosa? Quantos aqui já ouviram falar do ChatGPT? Alguém já ouviu falar do ChatGPT? Estel, sei que já. Quem estuda, ama o ChatGPT. Eu não consigo mais, vamos dizer assim, eu não consigo mais estudar sem o ChatGPT. O que é o ChatGPT? Eu vou explicar para você. Pode voltar lá, Jonas. Pode voltar lá, Jonas. O que é o ChatGPT? ChatGPT é uma inteligência artificial. Ela simula conversas com você. O que você perguntar dele, ele vai saber. E ele vai responder para você. Às vezes eu estou com dúvida em determinado assunto, não entendo lá o que o professor está falando, eu vou lá no ChatGPT. ChatGPT, explique como se fosse para uma criança. Como é que é isso? E ele vai lá na linguagem dele e faz. Aí hoje, o que eu fiz? Eu fui lá no ChatGPT e coloquei, tá até aí, ó. Depois eu vou passar o slide para você. Eu coloquei lá para o ChatGPT o quê? O que eu preciso para ter vitória? Que é exatamente o ponto que nós estamos vendo hoje aqui. E o ChatGPT respondeu. Preste atenção no que o ChatGPT respondeu. Olha aí, ó. Para ter vitória, geralmente é necessário algumas características. Primeiro, autoconfiança. Segundo, persistência. Terceiro, resiliência. Quarto, disciplina. Quinto, esforço. Então, vamos lá, até aqui. O ChatGPT, que é essa inteligência artificial, disse o quê? Disse que para você ter vitória, é preciso você ter autoconfiança, você ter persistência, você ter resiliência, disciplina e esforço. Agora eu pergunto para vocês, ele está mentindo? Ele está mentindo? Ele não está mentindo. Ele não está mentindo. Se você quer ter vitória, é verdade que você tem que ter autoconfiança. É verdade que você tem que ter persistência. É verdade que você tem que ter resiliência. Só que qual é o problema dessas coisas? Você consegue perceber? Onde está o foco da vitória conforme o ChatGPT? O foco da vitória está em atitudes suas. Em você conseguir, em você ganhar. Essa aqui, vamos dizer assim, é a forma segundo o mundo de como conseguir vitória. Aí eu quero chamar a atenção para o que diz aqui em Colossenses 2:8. Olha aqui rapidinho o que diz em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém vos venha a seduzir
com filosofias vãs e enganosas, que se apoiam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O que isso está dizendo para nós? O que isso está dizendo? Olha, pessoal, tenham cuidado, porque o ser humano, ele sempre vai arranjar alguma forma para ter uma solução, para ter um caminho. Vocês viram lá, conforme o ChatGPT, a tradição segundo o mundo de como é que é fácil para ter vitória. Só que se existe uma forma segundo o mundo, existe também uma forma segundo Deus. Que é o que eu quero apresentar aqui essa noite. Queridos, em resumo até aqui, só para a gente entender. O ser humano sempre procura alternativas para substituir Deus. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre nesta terra vai ter dois caminhos, vai ter duas árvores. Isso começou onde? Lá no Jardim do Éden. O que acontece, queridos? Tudo começa aqui. Toda pregação minha a gente vai cair aqui. Porque é basicamente isso. Existem dois caminhos nessa terra. Ou você segue a filosofia de Deus, ou você segue a filosofia do mundo. Ou você segue aquilo que Deus diz, ou você segue aquilo que o mundo diz. E olha o que fala aí, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe qual é o problema aqui? Na verdade, antes de a gente ver o problema, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Você está em uma dessas árvores. Você está em um desses caminhos. Nós, melhor falando, estamos em um desses caminhos. Ou você está no caminho conforme Deus, ou você está no caminho conforme o mundo. Ah, pastor, não, as coisas do mal, eu fujo do caminho do mundo. Mas você já parou para pensar, olha, a árvore é do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Ou seja, no mundo há algo que aparenta ser bom. No mundo há algo que aponta para o bem. Lá no início que a gente viu, autoconfiança é algo ruim? Não é algo ruim. Persistência é algo ruim? Resiliência é algo ruim? Não é algo ruim. Esse é o problema da árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes é difícil a gente perceber que estamos indo para o caminho do mal. E nós como cristãos, muitos de nós como cristãos, vamos passar, infelizmente, a vida toda pensando que estamos no caminho do bem, apenas, mas na verdade estamos conforme o caminho do mundo. Muitos cristãos, infelizmente, vão passar a vida toda nisso, pensando que estava no bem, mas na verdade estava no bem conforme o mundo. Tem um livro, tem aqui o nome do livro, que é justamente de onde eu estou tirando essa ministração. O nome do livro é justamente Chega de Regras, do Larry Greb. E ele aponta exatamente nisso. Muitos cristãos, infelizmente, passarão grande parte da sua vida pensando que estão seguindo a filosofia de Deus, mas estão seguindo a filosofia deste mundo. Como? Qual é a filosofia do mundo? É a filosofia que para você ter algo nessa terra, que para você conquistar algo, para você ser vitorioso, você tem que fazer algo para merecer. Eu só serei abençoado se eu fizer tal coisa. Não, só vou ser abençoado se eu jejuar. Eu só vou ser abençoado se eu fizer isso. Metodologia da antiga aliança. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer um comparativo dessa antiga aliança com essa nova aliança. Muitos cristãos estão ainda na antiga aliança. Pode passar aí. Muitos cristãos ainda estão nessa velha aliança aí. O que diz a velha aliança, basicamente?
que se você agir bem, você vai ser abençoado. E se você agir mal, você vai ser amaldiçoado. Parece certo isso, não é verdade? Parece certo e parece justo. Mas, queridos, nós não vivemos mais sobre esta lei, nós não vivemos mais sobre isso. Você não é abençoado pelas coisas que você faz. Você não é, vamos dizer assim, castigado pelas coisas que você faz também, o oposto é verdadeiro. As coisas não dependem de você. Já ministrei isso aqui várias vezes. Não dependem de você as coisas. E por que é perigoso isso aqui? Porque esse caminho aqui, queridos, leva à morte. Esse caminho leva à morte. Como assim, pastor, esse caminho leva à morte? Quantos aqui já não tiveram, às vezes, aquele momento com Deus e você lá prometeu, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou fazer esse pecado. Eu nunca mais vou cometer isso. Passa nem um mês, passa 2 dias, lá está você fazendo a mesma coisa. Passa um dia, lá está você caindo de novo. Aí você vai de novo, não, eu vou conseguir. E cai de novo. Esse é o método da lei. É impossível cumprir. E isso faz com que, se você está caminhando nisso aí, você vai ficar frustrado. Olha aqui, ó, Deuteronômio 29, clássico. Portanto, obedeçam os termos dessa aliança para prosperarem em tudo que fizerem. Isso aí está errado? Não está errado. A questão é que essa lógica não se aplica mais a nós. Se você tentar, querido, seguir nisso aí, se você tentar seguir nesse método de que eu tenho que fazer algo, eu tenho que conquistar, para eu conquistar, eu tenho que fazer, vai dar errado. Porque ninguém consegue cumprir tudo. Ninguém consegue cumprir tudo. Está lá, Tiago 2,10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o quê? Culpado de todos. Então, queridos, o que acontece, como eu estava falando? Muitos cristãos vivem a vida toda angustiados, porque sempre sentem que estão precisando fazer algo para ser abençoado. Não, eu preciso jejuar mais, porque senão não vou ser abençoado. Não, eu estou sendo castigado por causa disso. Não, eu estou sofrendo por causa disso. Não, eu não fui abençoado porque eu deixei de fazer isso, infelizmente. Como se a bênção de Deus dependesse das suas ações. Como se fosse uma barganha com Deus. Deus só vai me abençoar se eu fizer algo. Deus só vai me abençoar se eu andar certinho. Senão Ele vai me castigar. Você vai viver frustrado. Das duas, uma. Só tem 2 caminhos aí. Ou você vai viver frustrado ou você vai ser orgulhoso. Não, eu consegui por causa do meu esforço. Não, eu orei, expulsei demônios porque eu sou um cara de jejum, eu sou um cara de oração. Não, eu sei muito a Bíblia, por isso que eu prego bem. Quebrou já. Ou então você vai viver frustrado. Poxa, eu só dou mal, por quê? Porque eu não jejuo, porque eu não oro. E essas coisas não estão erradas, eu não estou aqui, queira me entender, eu não estou dizendo, é errado essas coisas. Qual é o erro aqui? É que nós começamos a ter o pensamento que estamos barganhando, como se estivéssemos barganhando com Deus. Deus, olha, eu fiz tudo isso, então o Senhor tem que me abençoar. Ou então, Deus, eu sei que eu estou errado e por isso o Senhor vai me castigar. Não é assim que funciona, queridos. Esse caminho só vai conduzir à frustração, só vai conduzir à morte. O apóstolo Paulo, falando sobre essa questão, ele deu aqui essa célebre explanação acerca do que ele sentia em relação a isso. Olha lá, ó. Isso é o apóstolo Paulo falando. Sabemos que a lei é divina,
mas eu sou humano, fraco, e fui vendido ao pecado para ser o seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. O que acontece comigo é isto: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra a lei de Deus. Essa lei maligna me torna prisioneiro do pecado que age em meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará o meu corpo da morte? O que o apóstolo Paulo está falando exatamente acerca disso, do que nós estamos abordando aqui. Não tem como viver dessa forma, querido. Não adianta você tentar viver pelo seu próprio braço. Não adianta você barganhar com Deus. Não adianta, não é o jejum que vai fazer você ter vitória. Não é você orar mais. Não é você fazer algo. Não depende de você. Não depende de mim. Tudo depende dele. Que é a nossa segunda parte, que é o nosso segundo caminho aqui. O que acontece? Nós vimos que a velha aliança era baseada em quê? Em obras. Quer ser abençoado? Faça alguma coisa. Se você não fizer, vai ser amaldiçoado. Mas para nós, qual é a aliança que impera para nós? Qual é a aliança do que nós fazemos parte? É essa nova aliança, que é baseada não naquilo que eu faço, mas que é baseada na fé e no descanso. Fé e descanso, está aí, ó. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. É isso que está valendo para nós, queridos. É algo um pouco absurdo para a nossa cabeça, mas como assim eu vou descansar? O que é descansar? Eu anotei aqui alguns trechos de um outro livro muito bom. Se você quiser depois me peça, que eu tenho ele também, que é o do Favor Imerecido. Esse livro eu recomendo para todo mundo ler, queridos. Eu já li há um tempo ele, é do Joseph Prince. Joseph Prince. Favor Imerecido. É outro livro que trata exatamente disso aqui. Que trata exatamente disso aqui. Disso aqui o quê? Que se você tentar viver por obras, mesmo que aparenta ser bom, você está indo para o caminho mau. E sobre descanso, ele fala alguns pontos aqui que eu queria ler para você. O que é esse descanso? A gente sempre fala que, descanse em Deus, tenha descanso, como está escrito aí, fé e descanso, a base da nova aliança. Mas o que é esse descanso? Eu vou ler aqui para você. Primeira coisa, descanso não é inatividade. Descansar em Deus significa confiar nele e em seu poder capacitador para fazer aquilo que não podemos fazer sozinho. É deixar que ele trabalhe em nós e através de nós. E o que nos leva a esse descanso? A graça de Deus é que nos leva ao descanso. Quando entendemos a graça de Deus e acreditamos em seu amor por nós, podemos relaxar e confiar nele para suprir nossas necessidades e conduzir nossas vidas. O descanso é uma parte importante da adoração. Quando descansamos em Deus, estamos demonstrando nossa confiança e dependência nele. Isso é uma forma de adorá-lo e de glorificá-lo. Amém, queridos? É preciso que nós tenhamos essa mudança de mente. Não é por obras que somos abençoados. Não é por orar mais, por jejuar mais, por ler mais a Bíblia, que nós somos abençoados. Nós somos abençoados à medida em que confiamos em Deus e nos entregamos totalmente a Ele. À medida que nós vamos entregando, vamos relaxando e dando para Ele resolver. Pastor, e como é que faz isso? Basta que decidir? Não, é um processo. E eu digo, por experiência própria, por assim dizer, eu falo igual Paulo, não que eu tenha alcançado isso. Pelo contrário, está muito longe ainda. Mas é um exercício diário, querido.
Já ministrei isso aqui. Veio a preocupação na sua cabeça, você começa a pensar, cara, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e Ele nunca me falta. Pode ser que as coisas venham a faltar, mas Ele nunca vai faltar para mim. Pode ser que tudo esteja dando errado, mas eu tenho que ter a esperança dentro de mim, a esperança no meu coração, que mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo esteja errado, Deus está comigo e o fim vai ser bom, porque Ele disse que vai ser bom. Nós temos que ter essa verdadeira mudança de mente e parar de ver Deus como esse ser, como se fosse apenas vamos dizer assim, um trocador de bênção. Ah, você fez isso? É abençoado. Você não fez? Vai receber castigo. Esse Deus punitivo. Deus não está interessado em nos punir. Deus ele não fica lá, olha, disse que é jejuar, quebrou o jejum e vou castigar ele. Olha, disse que não ia mais fazer isso, fez de novo, vou castigar. Esse não é o nosso Deus, querido. Esse não é o nosso Deus. E o oposto é verdadeiro, porque a gente fica pensando só nas coisas negativas, né? O judeu, ele tinha essa mentalidade, ainda tem até hoje. Qual é essa mentalidade aqui? Que se está dando certo, se está ganhando, se está enriquecendo, é porque Deus está abençoando. Mas nem sempre é assim. A árvore é do conhecimento do bem e do mal. A árvore é tanto para o bem quanto para o mal. Você às vezes pode estar indo bem, mas longe de Deus. Quantos você vê aí que são prósperos, são ricos, mas levam uma vida totalmente longe de Deus? Quantos você conhece por aí que são abençoados no sentido secular da palavra mesmo, mas vivem uma vida totalmente deturpada, totalmente longe dos princípios de Deus? Nós temos exemplos na Bíblia disso. Você lembra lá do jovem rico? A Bíblia chama ele de jovem rico. Se ele era jovem rico, era porque ele tinha dinheiro, claro, né? Rico, dinheiro. E ele achava o jovem rico, na mentalidade dos judeus da época e da mentalidade deles hoje, que ele estava bem na fita com Deus. Olha, eu guardo todos os mandamentos. No contexto ali, ele estava falando assim, olha, eu sou rico e eu guardo todos os mandamentos. E a prova que eu guardo os mandamentos é justamente que eu sou rico. Porque se eu não guardasse os mandamentos, eu não era rico. Mas o que Jesus demonstrou para ele? Olha, não é porque você guarda os mandamentos, e não é porque você é rico, que você está perto de Deus. Quer ficar perto de Deus mesmo? O que Jesus fala para ele? Vende tudo que tu tem, larga tudo isso e me segue. E o que aconteceu ali? Ele não largou, ele não seguiu. Não é porque você está sendo abençoado que você está no caminho certo. Pode ser que você esteja sendo abençoado conforme os padrões desse mundo. Conforme os padrões desse mundo. E é preciso que nós tomemos cuidado nisso. Olha lá, Lucas 12:15, eu coloquei ali, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é porque está bem que está perto de Deus. Porque até o bem, até aquilo que é bom, sem Deus, mata. Até aquilo que é bom, sem Deus, não vale nada. Então o que é preciso? O que é preciso? Vamos lá para as partes práticas da coisa. Primeiro, uma parte prática bem difícil, que é o que eu já comecei a falar, né? Mudança de mente. Mudança de mente. É preciso nós entendermos que nós não vivemos mais conforme o que preceitua a velha aliança. Que é o quê? Fez certo? Bênção. Fez errado? Maldição. A gente está em algo muito maior. A gente está em algo muito além disso. Antes era dessa forma, por quê?
Por que era dessa forma? Porque allí ainda não havia sido manifestado a graça. Aí era só justiça. Eu nunca me esqueço de um congresso que nós fomos lá na igreja Ouvir e Crer, que o pastor falou algo que me impactou muito. Que ele falou assim, o pastor, nós percorremos o mundo todo para converter uma pessoa para Jesus. Chamamos, foi para a liberdade que Cristo libertou. Você vai ser livre. Mas quando nós convertemos essa pessoa, nós apresentamos Moisés para essa pessoa. Olha, agora que tu aceitou Jesus, tu te orienta. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas agora que tu sabe, tu tá lascado. Perdão da palavra. Agora que tu sabe, se tu pisar fora da linha, Deus vai vir um raio e pô, em cima de ti. Eu não é. A gente é ensinado isso. E a gente cresce, já nasce na igreja, por assim dizer, com essa visão desse Deus punitivo. Mas o que é preciso nós lembrarmos? Olha, Hebreus 7,18. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Antigamente, o que isso aqui traz para nós? Antes era assim, Deus de certa forma ele tolerava a gente. Por isso que, vamos dizer assim, o Deus do Velho Testamento era maldoso, era mau. Ele estava tolerando a gente por causa do pecado. Então era justiça mesmo, olha, pecou, morreu, entendeu? Errou, vai, mata toda a cidade, mata todo mundo. Só que acontece, com a morte de Jesus, estabeleceu-se o período da graça. Agora Deus não é mais aquele Deus que apenas tolera a gente. Pelo contrário, Ele é o Deus que nos quer perto. Ele é um Deus que nos quer para junto de si. É isso que aqui o escritor de Hebreus está falando. Olha, a antiga aliança, ela era só para manter o padrão. Era só para vocês não se destruírem. Ela não aperfeiçoava ninguém, ela não melhorava ninguém. Mas agora na nova aliança, nós somos melhorados. Nós somos transformados. Você, é importante que a gente lembre também que, então é dessa forma, então pronto, eu vou pecar à vontade. Então pronto, eu vou fazer o que eu quiser fazer, eu vou chutar o balde, porque não adianta fazer o que é certo. Não, não é isso. Não é isso. É se entregar a Deus de tal forma que a mudança vai ocorrer de dentro para fora. Você não vai deixar de fazer aquilo que é errado só porque está escrito, não pode fazer. Você vai deixar de fazer aquilo que é errado porque você não quer fazer. É diferente. É diferente. Exemplo, todos nós aqui já fomos filhos. Todos nós já fomos filhos. E a relação do pai com o filho dá para ver muito isso. Às vezes, o filho só faz porque o pai está mandando. Porque se o pai virar o olho, ele não faz. Tá certo isso, aquela? Como é que você acha? O coração desse filho está favorável ao pai? Está convertido ao pai? Não está convertido ao pai. Ele só está ali, enquanto o papai está de olho, eu estou fazendo. O papai saiu, não faço mais. Diferente do filho que faz aquilo que o pai quer, porque ele quer fazer. Uma coisa é você estudar porque tem que estudar. Outra coisa é você estudar porque você gosta de estudar. A coisa fica mais natural. A nova aliança é isso. Ela chama a gente para essa naturalidade contra o pecado. E é dessa forma que você vai obter a vitória. Indo naturalmente para junto de Deus. Sendo transformado de dentro para fora naturalmente. Naturalmente. Resumo. Você não está mais sobre o jugo da lei. Você não está mais sobre aquela ordenança de quem pecar vai morrer. Deus está querendo te castigar. Deus está de olho querendo te punir. Não. Você está numa aliança onde Deus lhe trata como filho. Um filho que ele não tem interesse em punir.
Eu acredito que nenhum pai goste de bater no seu filho. Deus não está interessado em te punir, de jeito nenhum. Deus não está interessado em te colocar em disciplina. Pelo contrário, Ele quer que você venha para Ele naturalmente. Ele quer que você deixe de errar, de pecar, não porque você tem medo de ir para o inferno, não porque você está escrito o que tem que fazer, mas é porque você não quer pecar, é porque você quer agradar a Ele. E assim, queridos, essa é a forma de conseguir vitória segundo Deus. A vitória segundo o mundo diz o quê? Autoconfiança, resiliência, persistência, esforço. A vitória segundo Deus, totalmente contrário. Só entrega para Ele e Ele vai agir. Porque tem aqui o clássico versículo, né? Aos seus amados dá enquanto dormem, enquanto descansam nele, enquanto confiam nele. Amém, queridos? Vê slide 15 aí só para encerrar. Pode ficar de pé, dê um forte aplauso ao Senhor. Não nos esqueçamos, tanto o que é bom quanto o que é mal, longe de Deus, mata. Amém, queridos?